Meus irmãos, em Cristo Jesus, uma vez mais estamos aqui para uma porção da palavra a aprendermos. Eu sou o pastor Eudson Paul e em nome dos meus pastores Amarildo Martins da Silva e Divino Bispo Leandro, vos cumprimento na doce e agradável a paz do Senhor Jesus. E é nesta paz que nós vamos meditar uma vez mais. Hoje nós estamos no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus. A temática dessa mensagem é: bem-aventurados que praticam a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O versículo 9 na íntegra é: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Mais uma vez nós estamos diante de uma recompensa, né? Queridos irmãos, hoje nós vivemos uma realidade em que Satanás, o rebelde, o instigador de toda rebelião, ele vive aí fazendo de tudo para que as famílias, para que as pessoas se autodestroem diante dos problemas. Mas para o reino dos céus, sob o seu domínio, devemos ser nós, os cristãos, os candidatos a reino, devem ser pacificadores de todos os homens, viver um momento de harmonia, de sempre, tudo ser contribuído para a paz. Isso é que nós vimos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, quando ele diz: procurem viver em paz com todos os homens. Procurar é um esforço, né? Nós devemos nos esforçar para vivermos em paz com todos os homens. Mas ele diz no segundo ponto: busquem a santificação. Então é uma outra realidade. Uma coisa é eu procurar viver em harmonia, outra coisa é eu buscar com meu afinco, com cuidado, com perícia, com toda a estratégia. Busque a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. São dois pontos bem interessantes que nós devemos sempre ter em mente. Nas 7 primeiras bênçãos que nós estudamos, que nós vemos, porque são um total de 9, nas 7 primeiras bênçãos que nós estudamos, aí, que são os que choram, que são os que choram, são os mansos, os pacificadores, os que sofrem perseguição, muitas bênçãos aí que são, na verdade, perseguições que geram bênção, né? Que geram resultados de galardão, de recompensa, né? Nessas 7 bênçãos nós vimos que elas não nos incentivam a sermos combatentes, criadores de problemas, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós devemos ser pacificadores, sempre fazendo as pazes com os outros. Essa é a regra. Se somos pacificadores, se somos apaciguadores, nós seremos chamados filhos de Deus. Por quê? Filhos de Deus? Porque também o diabo tem filhos. Então, essa é a distinção. Se nós trabalharmos de maneira a pacificar, nós seremos chamados filhos de Deus. Porque os filhos do diabo, eles fazem o oposto, eles causam problemas, eles causam guerra, eles procuram guerra. Mas nós devemos promover a paz, porque os pacificadores, queridos irmãos, são aqueles que se reconciliaram com Deus e têm a paz com Ele mediante a cruz de Cristo Jesus. A cruz de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, foi o mediador desta reconciliação entre o homem e Deus. O homem, por natureza, ele é inimigo de Deus. Por natureza é, mas através de Cristo nós somos reconciliados com Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5 e versículo 1, ele diz: justificados, pois mediante a fé. Justificados mediante quem? A fé nos justifica. Nós temos paz com Deus por meio do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados mediante a fé, não mediante a lei. Não mediante o decálogo mosaico. Somos justificados mediante a nossa fé, a fé em Jesus Cristo. E aí nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 e 16, ele vai nos dizer: Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só.
Israel e gentios. Ele fez um só. E ele fez um só como e onde? Na sua carne. Porque na sua carne o que aconteceu? Ele derrubou a parede da separação. Na sua carne, ele derrubou a parede da separação que causava, o que estava no meio, e causava a inimizade. A parede era a inimizade, era a distância, era o distanciamento. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Qual foi o objetivo? Para quê? Para que os dois povos, para que os dois criassem em si mesmo uma nova humanidade. Os dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliassem ambos em um só corpo, por meio, mais uma vez, de quê? Da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então a cruz, o sacrifício de cruz, da cruz, derrubou a barreira, o muro da separação, que era a inimizade, e nos fez um só corpo, um só povo em Cristo. E agora se esforçam, os pacificadores é os que agora se esforçam mediante o seu testemunho, ou seja, a sua vida pessoal, a sua vida para levarem a paz a outros povos, inclusive os seus inimigos. Porque inclusive os inimigos necessitam da paz e terem paz com Deus. O objeto de briga, de inimizade, é a ausência da paz com Deus. Então nós devemos ser promovedores da paz com Deus, inclusive com o testemunho pessoal das nossas vidas. Provérbios capítulo 12, versículo 20 diz: há fraude no coração dos que planejam mal. É uma fraude. Quem planeja o mal, ele não é autêntico, ele é uma fraude. Ele vive uma fraude, uma vida de aparência. Para levarem a outras pessoas. Mas os que acolhem ou aconselham, mas os que aconselham a paz têm alegria. Os que são pacificadores vivem uma alegria que não é estereótipa, é uma alegria de dentro para fora. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 19, ele vai nos dizer: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz. Então, procure sempre a paz. Não busque atalho, procure a paz. Siga as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. O segredo edifica. Vamos continuar a conversa. Se não edifica, muda o assunto. Esse é o ponto. O pacificador, os pacificadores, eles sempre vão buscar aquilo que vai trazer a edificação. Assuntos supérfluos, fuja dele. Coisas pequenas, medíocres, que vão levar a problemas, fuja dele. Seja um pacificador. Seja um pacificador. Então, como pacificador, nós devemos evitar discussões bobas, discussões inúteis. Foi que Provérbios escreveu, Salomão aos Provérbios 14, e versículo 17, ele diz: começar uma discussão, ele vai dizer assim, olha o comparativo, olha a comparação. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Que coisa! Tente abrir uma represa e tente segurar a água lá. Vai ser impossível. Você vai estar diante de uma impossibilidade. Começar uma discussão é como abrir uma represa. E por isso, desista antes que surja o conflito. Seja sábio. Seja sábio. Antes do conflito, fuja dele. Desista do conflito. Não tente abrir esta represa, porque você não vai conseguir pará-la. Ainda, Provérbios capítulo 20, versículo 3 diz: é uma honra para alguém ficar longe de conflitos. Seja honrado, fique longe dos conflitos, seja sábio, fique longe dos conflitos. Aí ele diz, em contrapartida, o insensato envolve-se neles. Aí o apóstolo Paulo vai nos advertir sobre alguns aspectos interessantes. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele diz: não façam nada por interesse pessoal
ou vaidade. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando-se o outros superior a si mesmos. Essa é uma regra prática, fiel. Considere os outros superior a você e você vai ver, você vai respeitar. Isso é a regra, meus irmãos. Todos têm algo que é digno de honra. Todo mundo tem. Eu não sou senhor das coisas, eu não sou senhor em todos os assuntos, não. Vai ter alguém que vai ser melhor do que eu. Vai ter alguém que vai ser perito em um assunto que eu não sou. Vai ter alguém que vai conhecer melhor um assunto. Então, queridos irmãos, ou numa mão de obra, nós dependemos uns dos outros. Então, entenda que todos são senhores. Considere todos senhores e faça tudo isso por humildade, por dependência. Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, ele diz: relembre a todas essas coisas. Ele falando a Timóteo, relembre a todas estas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas. Mas que brigas? A respeito da palavra. Tem pessoas que discutem por picuinha da palavra. Meus irmãos, parem com isso. Por que discutir? Ah, mas é a palavra de Deus. O quê? Parem com isso, discutem. Por que você vai discutir com pessoas que não estão abertas a aprender a palavra de Deus? Evitem brigas a respeito da palavra de Deus, pois isso não serve para nada. Isso que Paulo está falando, isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Fuja desse negócio. Não tente provar nada a ninguém. Fuja desse negócio, evite brigas, seja um pacificador. Ainda Paulo, escrevendo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, diz: o povo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, aptos para ensinar pacientemente. Então, queridos irmãos, seja um pacificador. Fuja das brigas, fuja dos problemas. Como filhos de Deus, queridos irmãos, o Senhor Jesus fez as pazes com Deus, com Deus e os homens. Agora também, nós como filhos de Deus, nós devemos seguir o exemplo para fazer as pazes. Então seremos chamados filhos de Deus. Então, se tem uma forma de nós nos identificarmos com Deus, com Cristo Jesus, é sendo pacificadores. Você que se diz um cristão e gosta de um problema, você está se identificando com o diabo, porque é ele que gosta do problema. Agora, se você quer se identificar com Cristo, seja um pacificador e você vai viver dias melhores nesta terra. Foi o que ele disse no versículo base que nós estamos aprendendo. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados por quê? Porque eles se esforçam para levar a paz. E o resultado disso é que eles serão chamados filhos de Deus, serão reconhecidos como filhos de Deus. Por serem filhos de Deus, eles têm recompensa. É um galardão. Lucas, no capítulo 20, versículo 36, ele diz: pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Isso é glorioso, isso é magnífico. O objetivo de Jesus padecer na cruz, queridos irmãos, foi único. Não foi somente por Israel, não foi somente por Israel, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Você que é filho de Deus, venha para perto de Deus. Você que é pacificador, viva isso cada dia. Esmere isso cada dia, porque o Espírito de Deus ele vai corroborar também esse objetivo de Jesus na cruz, esse objetivo, o sacrifício de Cristo. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito, o Espírito de Deus confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que quer dizer isso, meus irmãos? Eu não tenho uma certidão de nascimento que diz que Deus é meu Pai. Esse é o princípio lógico. Mas o Espírito de Deus que prescruta o interior do Pai, ele olha lá e fala assim: ei, fique firme, porque eu vi o teu nome lá.
Eu vi o teu nome lá, o teu nome está lá, o teu nome está registrado lá. O Espírito testifica, ele confirma que somos filhos de Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, ele escreve e confirma que lá os Gálatas capítulo 2, capítulo 3, versículo 26, quando ele diz: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Quando ele diz filhos de Deus, é porque também tem filhos do diabo. Meus irmãos. E como saber se somos filhos de Deus ou filhos do diabo? E qual é a diferença? É fácil. Lá em João, o apóstolo João, ele vai escrever isso lá em 1 João, capítulo 3, versículo 10. Ele diz: nisto são manifestos, ou seja, nisso é evidenciado. Manifesto é algo conhecido, tá bom? Manifesto é algo visto. Nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica, então fique de olho, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. É injusto? Meu irmão está na igreja. É injusto? Não procede de Deus. Pratica a injustiça, lesa o irmão, engana os irmãos, não procede de Deus. É filho do diabo. É o que diz a palavra de Deus. O que não pratica a justiça não procede de Deus. Ele diz: e o mesmo vale para aqueles que não amam o seu irmão. Não amam o seu irmão, não procede de Deus. É filho do diabo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. 1 João ainda, no capítulo 5, versículo 2, diz: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ame a Deus, pratique os seus mandamentos, e você será chamado filho de Deus. Será identificado como filho de Deus, como aqueles nascidos dele. Os pacificadores, os que vivem em Cristo Jesus, os que respiram, que vivem a vida de Deus, a vida de Cristo Jesus. Assim, queridos irmãos, expressaremos sua vida e natureza, e mais, e seremos chamados filhos de Deus. E o versículo meditado, o versículo base que estudamos é Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos em Cristo, se esta palavra falou ao seu coração, se inscreva neste canal, dê um joinha, ative o sininho, e você, com certeza, junto comigo, seremos muito abençoados, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Amém, queridos irmãos? Um grande abraço. Aquele abraço.